Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a colega jornalista, instrutora de yoga e também doula, que vocês vão saber o que é daqui a pouco, Adriana Vieira, e a colega jornalista, editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. Eu gostaria de informar que o programa de hoje é gravado e, por essa razão, nós não vamos contar com as costumeiras participações dos nossos telespectadores questionando os nossos convidados. Muito bem, e o Brasil é o país com a mais alta taxa no mundo de cesarianas. Segundo dados da Unicef, a Fundação das Nações Unidas para a Infância, no ano de 2010, o Brasil, de todos os partos realizados aqui no país, 52% foram partos cesarianos. Enquanto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de, no máximo, 15%. E por que isso acontece no Brasil? Por razões econômicas? Pelo temor das mulheres, das chamadas dores do parto natural? Ou pelo desinteresse de profissionais de saúde no sentido de assistir e amparar a parturiente no momento de dar à luz. O debate em torno de todas essas questões fundamentais vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação, musculação, basquete, hidroginástica, karatê, futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. 1000 músicas para ouvir. 1000 livros para ler. 1000 filmes para assistir. 1000 praias para curtir. 1000 cidades para conhecer. 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre é motivo de comemoração. Por isso a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal Boc News está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal Boc News, gostoso de ler, bom de negócios, em todas as edições. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje, com muito prazer, as colegas jornalistas Adriana Vieira, que é instrutora de yoga e doula, e também a editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. Eu vou começar essa entrevista, Adriana. Primeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Fazendo uma questão obrigatória, óbvia, até para todos os nossos telespectadores. Você foi apresentada como instrutora de yoga, jornalista e também como doula. O que é doula? Doula, na verdade, é uma pessoa que acompanha as mulheres no parto,
mas principalmente para dar informações corretas, para que ela escolha o tipo de parto e que o marido também, que o companheiro queira. E vai durante o período pré-parto, durante o parto e pós-parto, acompanhar. Fisicamente vai preparar essa mulher, emocionalmente e mentalmente, né? Então é um preparo completo para que as mulheres tenham um resgate ao parto, o que realmente é parto, seja ele natural ou normal. Portanto, é uma atividade ligada, reconhecida pelo próprio setor de saúde. Sim, é reconhecida, a gente já tem um registro através de uma lei da Lei C. Brandão, né? Então já temos um registro, podemos exercer e existe aqui no Brasil desde 2001. Então estamos aptas a trabalhar, né? E muita gente pensa que é uma acompanhante comum, que só vai fazer massagem, segurar na mão, falar vamos lá. Uma cuidadora. Uma cuidadora. É um pouco mais que isso, né? A gente tem um curso. No Brasil só temos 2 cursos. Eu fiz uma especialização na Holanda, que é um dos países que tem há mais de 40 anos esse trabalho. Os Estados Unidos tem há mais de 30 anos. E aqui no Brasil estamos caminhando. Já temos em torno de 2.000 doulas, 2 a 4.000. A gente não tem esse número ainda certinho, registrado. Sim. Mas a gente, pela formação, a gente sabe que deve ter em torno de 2 a 4.000. 2 a 4.000 doulas. Jamile Guimarães, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque, Jamile. Bom dia, Chico, obrigada pelo convite. Bom dia a todos que assistem o Jornal em Foque. Bom dia, Adriana Vieira. Adriana, falando ainda sobre a doula, qualquer pessoa, qualquer mulher hoje pode ser uma doula. Eu acredito que tem uma vocação, né? Existe uma profissão mais indicada. Por exemplo, eu conheço fisioterapeutas que fazem esse trabalho. Você, no caso, o envolvimento, né, sendo estrutura de yoga. Tem uma profissional adequada, profissões que estão mais ligadas a essa área, que tenham mais vocação para essa atividade? Não necessariamente precisa estar ligada à área da saúde, porque na formação você vai aprender tudo que você tem que exercer. Mas eu acho assim que cada profissional agrega a sua profissão também. Então vejo que tem gente da acupuntura que usa acupuntura na hora do trabalho de parto. Quem mexe com essências florais também pode dar essa ajuda, porque o nosso trabalho visa minimizar a dor do parto, né? E essa dor pode ser física ou pode ser mais emocional. Tem muita gente que tem medo do parto, mas nunca passou por ele. E muita gente que não tem medo do pós-parto e quando passa por uma cesárea, daí fala, meu Deus, por que eu não passei pela dor do parto, que eu não teria a dor da cesárea? Mas a doula pode vir de qualquer área, o importante é que ela faça uma especialização, né? Hoje em dia a gente está lutando por isso, que as pessoas não falem que são doulas sem serem, né? Exatamente. Como toda profissão que começa, o embate é esse. Muita gente faz um curso, 2, 3 dias, acha que já pode ser doula e acompanhar um parto não é algo muito fácil, é bem delicado, né? Então a gente preza isso. Então nós temos um grupo aqui de doulas na Baixada, a gente se reúne a cada 15 dias, a gente troca as experiências e o nosso intuito é montar mesmo uma associação para que a gente seja um pouco mais reconhecida ainda. Que nós queremos fazer o trabalho de doula voluntária em vários hospitais das cidades. A gente está com reunião marcada em 2 hospitais já, para que a gente possa oferecer esse serviço voluntariamente, para que as mulheres que não têm acesso, que não possam pagar uma doula particular, tenham como obter esse serviço também, né? Que eu acho que a intenção da gente é baixar o número de cesarianas, como o Chico falou. Para que fique claro, a doula não é parteira. Não, não é parteira. Não é parteira. Isso é muito bom você ter falado, Chico, porque assim, tem muita doula também exercendo a profissão erroneamente, né? As enfermeiras obstetras são aptas a fazer um parto, bem como os obstetras, os médicos. Claro. E também temos a profissão de obstetriz, que é uma formação de 6 anos na USP. Sim. São 3 profissões diferentes, as 3 aptas a fazerem parto. Autorizadas a fazer parto. No Brasil. E a doula não, ela não faz nenhum processo invasivo, que a gente chama. Entendi. Ela pode fazer a ausculta do neném para ver os batimentos cardíacos e ver se a condução do parto está indo bem, mas ela não pode fazer exame de toque e ela não faz parto. Isso tem que ficar bem claro mesmo.
Jamile. É bem aceita, a profissão, a doula hoje é bem aceita nos hospitais, de uma forma geral, tanto particular quanto os públicos? Os públicos, alguns que têm a Rede Cegonha e o projeto, como tem aqui a Mãe Santista, a gente está em conversação para colocar, ainda não existem. Tem um hospital aqui, o Guilherme Álvaro, que tem algumas doulas voluntárias, e a gente também gostaria de participar de uma capacitação para que elas fiquem realmente aptas a exercer a profissão, certamente. Mas nos particulares ainda há um embate, mesmo que a gente tenha a regulamentação por lei, muitos hospitais não nos conhecem, então esse é um trabalho que a gente também está tentando fazer, de levar para cada hospital a explicação do que a gente faz, mas por enquanto não somos muito bem aceitas ainda. Então, eu acho que é uma questão de evolução mesmo, né? Como a gente tem uma cultura de cesariana, onde entra numa cirurgia e sai com o médico só e a equipe de enfermagem cuidando, por causa do nosso altíssimo índice de cesárea, não se tem mais a cultura de partejar, de deixar a mulher durante o trabalho de parto. E muitas mulheres não querem mesmo, vou ficar 18 horas num trabalho de parto, vamos para a cirurgia e pronto. Então, nosso trabalho é visto por poucas mulheres, aquelas que a mãe teve um parto normal e falou que foi bom, a mãe teve um parto em casa ou a avó e tem uma cultura familiar, e tem também um grupo de mulheres que tá para resgatar esse parto, esse natural, o que é natural é normal, a gente tem até um slogan, porque as mães que sabem os benefícios do parto para a própria mulher, para a nossa fisiologia e para o bebê, se ela tem essa informação, dificilmente ela vai marcar uma cesárea. Ela pode até ir para uma cesárea por uma necessidade, claro, mas ela entrou em trabalho de parto. E isso é muito importante para a mulher. Então, como a gente não tem nem essas explicações ainda vinda dos médicos, que na nossa cultura é o médico que vai indicar o parto que você tem. Muitas mulheres não têm nem as informações. Eu mesma não tinha. Meus 2 primeiros partos, eu nem perguntei, nem questionei. Vamos marcar cesárea? Vamos. Por acaso, eu entrei em trabalho de parto 2 dias antes do marcado, então eu tive bastante sorte nesse quesito, tanto no primeiro quanto no segundo parto, que foram cesarianas. Mas eu acho que a maioria das mulheres hoje nem tem essa oportunidade. E com 37, 38 semanas, vão para uma cesárea que a gente chama eletiva e não tem nenhum benefício para o bebê. O bebê, às vezes, o pulmãozinho dele só é formado após essa data. Então, quando ele nasce de uma cesárea eletiva, ele tem que ser aspirado, tem que passar sonda, isso é dolorido e virou uma rotina hospitalar que ninguém questiona. Agora, por que isso acontece? O alto índice de cesárea no Brasil, eu acho que pela facilidade do médico marcar, fazer sua agenda, né, e continuar com a sua agenda de consultório, bastante de comodismo. Até dos hospitais, por não ficarem ocupados tanto tempo com a nossa briga agora com o hospital, a Casa de Saúde, há um tempo atrás, queria fechar a obstetrícia, porque para eles é mais fácil marcar um monte de cirurgias, né? Fazer essas cirurgias e você consegue fazer 8 cesáreas um dia, 6, 8, enquanto um parto normal vai ocupar um leito 10 horas, 12, 18, né? Só que o parto normal também tem os benefícios. O parto normal ou natural, muitas vezes não usa medicamento, não vai usar ocitocina. Diminui em 30%, 40% o uso de ocitocina, que é aquele sorinho que induzem a mulher. Aquilo é dolorido pra caramba. Aquilo faz a mulher sofrer e faz ela pedir uma cesárea, porque é para dilatar mais rápido. Só que a gente já tem esse hormônio, né, naturalmente. Só que tem que esperar ele acontecer e ele demora. E vou dizer, eu que passei agora por um parto normal depois de 2 cesáreas, o parto normal, essa dor do parto não é tão dolorida durante todo o processo. Lá no finalzinho pega. Mas durante todo o período, não é que eu vou ficar com dor 18 horas, né? E quando a gente consegue ter esse parto sem o sorinho, sozinha, a gente se sente tão poderosa, tão mulher, a natureza, tão capaz. Né? E eu acho, eu gostaria muito com o meu trabalho de poder fazer isso por algumas mulheres.
de que elas pudessem resgatar o próprio poder da natureza delas, né? Porque com esse índice de cesariana, a gente não vê mais a mulher entender seu corpo como seu instrumento. Ou seja, é levar informação para a mulher, né? Adriana? Continua na informação. Agora, eu queria antes de passar para a Jamile, colocar a seguinte questão, Adriana. Apesar de tudo que você colocou, de todos os benefícios, enfim, de certa forma, o interesse dos hospitais, das maternidades pela cesariana, enfim, pela rapidez, pela comodidade, até mesmo pelo custo, razões econômicas. Mas, por outro lado também, me parece que as mulheres, principalmente mulheres mais jovens, resistem muito ao parto natural. E acabam preferindo sim a cesariana, porque pode ser com hora marcada, pode ser no dia escolhido. Escolhe o hospital. O dia que o signo, que vai ser o signo tal, ou não. É até uma questão familiar, não é apenas da parturiente. Às vezes também o marido, o companheiro, enfim. Não, porque no dia tal é o dia do meu aniversário, aniversário do meu pai. Ou seja, essas questões acabam muitas vezes determinando, e a própria parturiente acaba exigindo a cesariana. Mas sabe o que eu acho, Chico? Cabe ao médico informar que isso não é bom para o neném dela. Isso é muito sério. Sim. Nós temos índices aqui em Santos, foram divulgados numa reunião, índices da prefeitura dizendo quanto temos de mortalidade neonatal relacionada à cesárea eletiva. Isso é gravíssimo, gente. Então, cabe ao médico falar, olha, você gostaria que fosse assim, seu aniversário é lindo e tal, o dia da avó, que seja. Mas eu, como médico, cuidador da saúde, posso te dizer que para o seu bebê é melhor você entrar em trabalho de parto, que aí você já sabe a hora que ele gostaria de nascer. Porque quando o bebê está pronto, ele solta um hormônio que entra na corrente sanguínea da mãe e ela entra em trabalho de parto. Né? Então, só de entrar em trabalho de parto, gente, a gente já salvaria muitos nenéns. Salvaria do quê? Da UTI neonatal, da morte, né? Claro. E essa mãe usando o seu corpo como ele deve funcionar. Não estou falando daquela mãe que tem pré-eclâmpsia, daquela mãe que tem algum problema. Que a necessidade exige a cesariana. Graças a Deus a cesárea. Exige a cesariana. Exige, entendeu? Mas eu acho que cabe à saúde cuidar disso muito seriamente, né? A gente teve morte aqui em Praia Grande, a gente tem morte quase todos os dias. E muitas delas, não estou falando todas, mas temos um índice altíssimo devido à cesárea eletiva. Jamile. Adriana, o Chico falou dessa cultura realmente das mulheres hoje, para essa cultura da mulher moderna, né? De ir marcar essa cesárea e definir a data e tudo. Eu tinha uma outra pergunta relacionada também à mulher moderna, que hoje as mulheres estão tendo filho muito mais tarde, estão esperando a maternidade mais tempo, né? Vão primeiro para a carreira e tal. Isso não dificulta o parto normal e talvez seja uma preocupação dessas próprias mulheres ou não? Porque a impressão que se dá é que quando você é muito jovem, o corpo está totalmente preparado para aquilo, não muito, né? Também, né? Não na adolescência, mas jovem. E aí a dificuldade da mulher em ter o filho mais tarde, o parto normal seja mais complicado. Eu acho que não, viu? Eu sou prova disso. Eu tive 2 cesáreas com 20 e poucos anos. E tive um parto normal aos 42 anos. O contrário, né? Justamente o contrário. O contrário. Eu acho que a informação, a capacidade mental de assimilar esse parto como um evento de celebração faz toda a diferença. Ou um evento de sofrimento. Então, eu sou vítima do meu parto ou eu sou muito grata por estar grávida? Começa aí, né? Como é que eu vejo esse parto culturalmente, né? E a idade não interfere na saúde da mulher. Tem meninas com 20, 25 anos que não vão ter um parto normal, que tem HPV, tem uma herpes ativa, não vão ter pelo canal vaginal, né? E tem mulheres com 40 anos aí saudáveis demais, né? Então, para se ter um parto normal ou natural, a gente precisa saber de como esse pré-natal está sendo feito. E se a mulher não tem nenhuma intercorrência durante a gravidez, ela está apta para ter um parto normal, sim, independente da idade. E esse seu terceiro parto, nasceu uma menina,
chamada Dora. Dora. Né? Foi feito em hospital, foi feito em casa, como é que foi feito? A minha ideia, porque por causa da minha idade, de alguns cuidados que a minha médica quis tomar, ela queria que fosse hospitalar mesmo. E eu gostaria que fosse domiciliar. Só que no Brasil, o parto domiciliar ainda não é muito bem visto. Tem os prós e os contras, né? Você tem que ter uma equipe realmente te assistindo e que seja apta a fazer esse tipo de parto. E a gente ainda não tinha uma equipe em andamento aqui em Santos, né? Estava começando o parto domiciliar aqui na Baixada. Tem uma equipe muito boa em São Paulo, em outros lugares já tem uma equipe, mas por alguns cuidados minha médica e eu combinamos. Então vamos ficar em casa durante o trabalho de parto, que é um período longo, né? E o meu foi bem longo mesmo, começou num sábado e acabou na segunda. Mas não fiquei com dor 2 dias inteiros, não. Eu comia, jantava, almoçava, enfim. Mas foi longo, por causa das minhas cesáreas anteriores, por N detalhes que a gente tinha que cuidar. Mas eu fui para o hospital para ter a Dorinha, né? E ela nasceu no quarto. Meus familiares, meus filhos estavam lá presentes, filhos adultos, não eram crianças, 21 e 23 anos. E meus pais puderam ver, minha mãe viu pela primeira vez um parto normal, que ela não tinha visto e nem tido. Acho que foi para ela muito emocionante. A única foto que a gente tem dela, ela está assim, com um olho enorme, vendo a neta nascer, né? E para os meus filhos também, acho que foi um marco muito grande para todos nós. Foi um evento familiar, né? Então, eu acho uma celebração, uma celebração, né? E eu sei como muitas mulheres vão para o parto, como eu fui pela primeira vez, com muito medo, sem informação, falando que meu médico é que sabe o que é melhor. E hoje eu trabalho justamente com informar essa mulher para que ela escolha. Ela quer marcar cesárea depois dela saber tudo que o parto tem de benefício? Eu acho que ela tem que marcar. Né? Não é a gente que vai interferir no livre-arbítrio de cada família. Claro. Mas eu acho que o que falta hoje, que nos levou a esse índice enorme de cesariana, é a falta de informação real. Né? E por isso, aí eu como comunicadora, continuo fazendo essa área da comunicação. Tem que fazer a comunicação, tem que levar informação, Adriana. Aí a gente criou, Chico, uma roda de mães, é um encontro gratuito que a gente tem. Todo mês, tanto para pais grávidos, que eu chamo casais grávidos, porque não é só a mulher, o evento é do marido também, né? Então, a gente faz gratuitamente toda primeira segunda-feira do mês, lá no meu espaço de yoga. E para pais com bebê já também tem outro encontro, que é a última terça de cada mês. Porque assim, as mães também que têm bebê se preparam às vezes para o parto e depois do nascimento, né? Aí neném começa a chorar, o casal era só o casal tranquilamente, virou 3 de repente. Então a gente leva informações, convida vários profissionais também para falar sobre os eventos do dia a dia dos casais. Então, continuo na comunicação assim, tentando levar informação. Você falou do teu espaço funciona onde? É na Siqueira Campos 429, bem em frente ao Hospital Guilherme Álvaro. Né? A gente tem um espaço ali que não era só para yoga e foi se transformando, virou um espaço para mães, bebês, pais. Vamos assistir todos os jogos do Brasil lá calmamente, com os bebês, todo mundo de verde e amarelo. Porque tem que ter, em Santos, quando eu comecei a fazer isso, não tinha ninguém que tivesse um espaço para agregar as mães. E mãe, ela quer falar com outra mãe, grávida só fala de gravidez, só fala de filho. E mãe de criança pequena só fala de filho. Então lá virou um espaço de trocar informação. Democrático para todas as mães. Adriana, eu peço a licença, Jamile, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. 1000 músicas para ouvir, 1000 livros para ler, 1000 filmes para assistir, 1000 praias para curtir, 1000 cidades para conhecer, 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração. Por isso a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal Boc News está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal Boc News, gostoso de ler, bom de negócios, em todas as edições. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje com muito prazer a instrutora de yoga Doula e também colega jornalista Adriana Vieira e a editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães, também colega jornalista. E, Adriana, eu gostaria de voltar à questão das cesarianas, o país que é recordista em cesarianas desnecessárias, né? No caso o Brasil. E com relação ao seguinte, em que medida o aspecto cultural, que até a Jamile fez referência no bloco anterior, ou seja, das chamadas dores do parto natural, levam as jovens parturientes, sobretudo, a optar pela cesariana? Em que medida essa cultura, essa imagem, até mesmo passada muito em filmes, em novelas, na televisão, na hora do parto, aquele sofrimento, eu acho que a o desespero do pai, o desespero da mãe, de todo mundo. Ou seja, em que medida isso contribui para esse grande número de cesáreas? Eu acho que muito, Chico. Eu acho que esse é um fator mesmo cultural aqui no Brasil, né? E tem uma coisa muito séria que ficou aqui culturalmente incutido na mente de cada mulher aqui, que o parto normal é um parto do SUS. Então, a mãe que não tem acesso vai para o parto normal, tem que sofrer e não tem analgesia e fica lá sozinha tantas horas. E a mulher que pode pagar, ela tem um parto, uma cesárea. Então, isso é muito grave aqui, porque esse parto normal do SUS, se ele fosse bem acolhido, se essa mulher fosse acolhida, ela não teria um ar de sofrimento. Só que realmente, se a mulher chega, coloca ocitocina, mandam ela deitar de barriga para cima, ficam lá tocando ela cada hora, né? Como é feito na maioria dos hospitais, isso é muito cruel, é muito dolorido. Às vezes 12 horas, 15 12, horas. eu fiquei 12 horas da primeira, né? 8 horas do segundo. Falei, não, isso tudo de novo, não. Não é isso que a gente quer. E isso não é normal, não é um parto normal, né? E aí a mulher fala, eu tenho dinheiro, pago um plano, só marca a hora, não vou ficar assim sofrendo. E é isso que se instituiu aqui. Em países onde você tem um apoio do governo para ter um parto domiciliar, por exemplo, como na Holanda, um dos maiores índices ainda de parto domiciliar. O governo paga para uma doula e uma equipe assistir essa mulher em casa, com um obstetra, lá é mais a midwife, que seria a obstetriz, né? E uma doula. Elas são pagas pelo governo, elas vão, ficam com essa mulher, dão informações antes, acompanham durante o parto, ensinam o pai
o que ele vai fazer, Sim. como ele acolher a mulher, que a mulher precisa durante o trabalho de parto, privacidade, segurança e acolhimento. E eles ficam em casa, no ambiente deles, né? Se tem alguma intercorrência, eles já têm ligação direta com o hospital, não vai ficar ligando para o hospital falando, ah, não, se estava em domicílio a gente não quer atender, é pepino. Não, aí o médico obstetra entra em ação e faz a cesárea dessa Lá mulher mesmo. que estava em casa. Não, leva ela pro- com a na ambulância, hora transporta, certa, mas na é hora só ligar. Aqui não existe isso. E quem estava tentando ter um parto em casa é muito mal visto. Tanto o médico, a enfermeira, como a mulher. E se ela vai para um hospital, ela sofre um bullying. Isso é muito sério. Então, por isso, muitas mulheres não vão ainda para o domiciliar. Porque as mulheres que vão já são mulheres que já sofreram muito, ou no SUS, ou em algum hospital, e sofreram o que hoje está vindo à tona, que chama-se violência obstétrica, né? A violência é muito séria no nosso país. Então, se uma mulher está com dor, ela tem que se movimentar em trabalho de parto, ela não pode ficar presa numa cama. Tem o parto que eu já vi que amarra um pé da mulher. Gente, como é que você vai ter dor e ficar amarrada, né? Quando você está em trabalho de parto, o seu corpo precisa se movimentar, o neném precisa descer, você tem necessidade de agachar, que é o natural, né? Muitas mulheres, que nem o Chico falou, não querem passar por isso. Ah, isso é muito primitivo. É primitivo, porque a mulher tem que ir lá pro instintivo dela e não pode estar no racional para ter o seu parto. E as mulheres também não querem, não são todas que querem ter esse lado fêmea, aflorado. Então, sou uma mulher executiva, racional, ou sou uma jornalista, como eu sou, não quero, não vou ficar primitiva para parir. Quero ter minha cesárea, é uma escolha. Mas a mulher que está em trabalho de parto, está lá no SUS, se ela for bem acolhida, se ela tiver uma equipe que ao invés de ficar machucando ela, tocando a cada hora, auscultando o neném, tem que auscultar o neném? Tem, para saber, os médicos sabem muito melhor do que eu isso. Só que não precisa ser a cada meia hora com a mulher deitada. Então a gente vê que os médicos mais humanizados, e temos aqui na cidade médicos muito bons, humanizados e que não estão deixando eles trabalharem como eles podem trabalhar, né? Porque os médicos humanizados, o que eles deixam? A mulher escolher a posição que ela quer ter o neném dela, que pode ser de cócoras num banquinho, que pode ser de lateral na cama, que pode ser em 4 apoios, que é muito bom para ter um parto, ou pode ser na posição sentada, mas os hospitais particulares nem a cama preparada para ter um parto não tem. A gente tem maca só na sala e só tem sala de cirurgia. Por lei, todos os hospitais devem ter uma sala que chama PPP, de pré e pós-parto. Nós não temos. E isso tem fiscalização. Eu vi já em alguns hospitais em São Paulo. Em São Paulo tem. Só que aí, Jamile, entra o outro embate. Aí tem as camas, tem tudo e não tem um médico bom para fazer isso. Tá. Né? Sim. E aqui nós temos médicos, tem um grupo muito bom de médicos, inclusive a minha médica, a doutora Isilda, doutor Gilberto Melo, doutora Maria Virgínia, doutora Cláudia Ribas. Tem aí uma gama de médicos. Né? E a gente vê que eles querem trabalhar, que as mulheres procuram muito eles. Esses médicos, Chico, estão lotados. Sim. Então, tem mulher que quer o resgate, Imagina. quer o parto. Doutora Mas Isilda, há aí- pouco tempo não pega mais novos pacientes. Não Até pega, porque, não consegue. até porque um parto pode levar, como disse você, 10 horas, Um 12 dia, horas, às um vezes. dia inteiro. Ou seja, Já o médico tem passamos, que eu e ficar a doutora à Isilda já disposição. ficamos 20 horas num trabalho de parto. Ela desmarca todos o consultório, né? Tem que remarcar no dia seguinte, mas é uma médica humanizada que parteja realmente, né? O ato de partejar. Adriana, e o que é o parto humanizado? Você falou do parto em domicílio, parto normal, tudo, e tem um nome, né, novo que se fala muito, parto humanizado. Agora esse nome veio à tona, né? A humanização do parto. E nada mais pode ser para qualquer tipo de parto. Pode ser o parto normal, natural, o domiciliar. Mas humanização é deixar de volta a mulher ser protagonista do parto dela. É deixar ela se movimentar durante o trabalho de parto. É dar água, comida para essa mulher. Imagina ficar 18 horas sem água. Porque nos hospitais geralmente se prepara a mulher para uma cesárea.
E aí não querem Não que essa pode mulher comer. tenha comido, tenha bebido. Só que essa mulher está em trabalho de parto por um parto ativo, que a gente chama. O parto dela, ela sendo protagonista. E aí, vários hospitais não deixam ela comer, ela beber. Humanização é deixar o marido, que é parte daquele evento, parte daquele parto, junto com ela. Porque assim, o marido, às vezes dá trabalho, dá, mas prepara esse marido antes. É aquele dia, não desmaia, né? Desmaia. Dá mais trabalho que a parturente. Dá trabalho. Mas tem que preparar esse marido durante tem 9 meses de gravidez. 6 que a maioria sabe, né? Temos meio ano para preparar uma pessoa para um parto, para que ele curta esse momento e não fique com medo, para ele cortar o cordão. Né? Então ele corta. Um cara que vê 2, 3 vídeos de parto e começa a mudar. É aquilo que eu falo. Eu acho que é muito mais mental e cultural. Vou ter um evento, minha família vai se ampliar e eu vou cortar o cordão, separar meu filho da minha mulher e temos um neném juntos. Trazê-lo para cá. Isso é muito legal, né? Ele se sente poderoso também, ele se sente grávido. E é desde a gravidez que tem que começar isso. Então, humanização é respeitar aquele casal, aquele parto e o pós-parto. O neném nasceu, o neném é do casal. O neném não tem que ser retirado às pressas, a não ser que tenha alguma intervenção para fazer. Mas o neném que nasce de parto normal, de uma gestante que estava com tudo bem, ele tem que ir para o colo da mãe. Chama-se, em inglês, tem a expressão golden hour. É a hora de ouro, é a primeira hora pós-parto. Esse neném, se ele ficar no colo da mãe, vai estimular a ocitocina, continuar estimulando os hormônios, o colostro, que é antes do leite, vai descer e essa mãe vai amamentar. Esse neném, a primeira sensação dele, quando nasce, ele sente frio ou calor e sente a gravidade. Então, é o toque, as sensações que ele vai ter. Se ele for para o colinho da mãe, ele vai falar, nossa, tô salvo. Né? Agora, se pendura o neném, enfia cano aqui, aspira ali. Gente, ninguém merece nascer assim, né? Então, é todo um cuidado que a gente tem com o bebê também. Isso, um obstetra francês, o Michel Audin, ele veio para o Brasil, mora meio ano no Rio, meio em São Paulo, e ele veio trazer isso para a gente. Né, gente, vamos cuidar desse neném que nasce. Ele é um ser. Tudo que tiver nas células dele, de sensações, vai formar esse ser humano. Então, ele fala que para mudar o mundo e essa sociedade bruta, agressiva, violenta, é preciso mudar a maneira de nascer. Começa daí. E ele tem pesquisas muito interessantes com isso. Aliás, nesse aspecto que você tocou agora, Adriana, muito importante também, tanto quanto o parto natural, o parto humanizado, enfim, é também a amamentação e o aleitamento. Isso. E também a resistência em relação a isso. Né? No processo, no seu trabalho como doula, vocês e também como instrutora de yoga, enfim, e como especialista nessa questão, vocês também estimulam, motivam, orientam para o aleitamento? Bastante, Chico. E eu acho assim, essas mulheres que querem o parto normal, natural, geralmente querem muito amamentar. Sim. Né? E estão envolvidas com o processo da maternidade por mais de um ano. Né? São aquelas mães que querem ficar em casa, que trocam de profissão, às vezes para poder ficar com um filho de 1 a 2 anos, que estão envolvidas. Essas daí são mais fáceis. Claro. Mesmo assim, há dificuldade sim em amamentar. Então, muitas mulheres acham que, nossa, não vou ter problema nenhum, é fácil, é natural. É natural, mas pode ser dolorido no começo e precisa de uma profissional capacitada para ajudar. Claro. Porque senão elas desistem, né? E aqui em Santos a gente, graças a Deus, tem a doutora Keiko e a turma dela toda, a doutora Laís, que fizeram uma campanha, aliás, nacional, né, envolvendo o aleitamento. Já começou isso há 25 anos atrás. Temos o banco de leite aqui do Guilherme Álvaro, enfim, temos um trabalho muito forte e bonito aqui em Santos sobre o aleitamento. Mas eu vejo também que nem todos os pediatras apoiam também essa amamentação em si, no sentido de se é difícil para a mãe, então dá um complemento, né? E isso também é muito grave. Porque, às vezes, a mãe quer amamentar, mas ela tem dificuldade. Então, ela precisa de alguém
que a oriente. Olha, uma semana vai descer só o colostro, na outra semana que vai ter leite. Às vezes a mama vai ficar quente, você vai ter febre, tem que tirar assim, tem que tomar um banho gelado ou tem que fazer massagem. Como é que se dá o mamar? Não é só no bico, é na areola. Tudo isso tem que ser informado. Porque a gente hoje não tem isso mais. Minha avó não fala mais nisso. Minha mãe não falou nisso. Minha mãe não amamentou, né? Então, é outro resgate que a gente está tentando também fazer. Porque, olha, a amamentação é fundamental, sobretudo no primeiro ano. Uma criança que tem o aleitamento durante o primeiro ano, realmente... Agora, por outro lado também, nós vivemos no Brasil a chamada cultura do corpo. Exato. E muitas vezes as mulheres também resistem a isso, porque ou vão acabar enfeiando, enfim, ficando... Ou seja, é mais uma dificuldade, é mais uma barreira a ser vencida, né? E não tem jeito. Quando você engravida, você já vai ter o seu corpo diferente, né? Pode voltar, como era mesmo. Gisele Bündchen é um exemplo. Teve 2 partinhos naturais e voltou, já está lá desfilando. É mais fácil de voltar, inclusive, né? Quando se tem um parto normal, E amamentando também. E amamentando também. Então, também é uma falta de informação, porque amamentar não é o amamentar que vai deixar o peito flácido ou não. O peito vai encher de colostro, vai encher de leite e ele vai esvaziar depois. Claro. Né? É uma lei da gravidez e da gravidade. Então, vai acontecer. Agora, tem solução para tudo hoje em dia também. Então, eu acho que a saúde, mais uma vez, do meu ponto de vista, a saúde do bebê... O bebê vale tudo. Vale muito mais, evidentemente. Né? Os médicos indicam que, pelo menos no primeiro ano, é fundamental o aleitamento. Agora, Chico, a Organização Mundial de Saúde chegou num consenso de que até os 2 anos... Até os 6 meses, a amamentação deve ser exclusiva, ou seja, não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa ferver mamadeira e sair cheia de coisa. Só tem o peito, vai lá, dá, tem vergonha? Põe um paninho, mas não tem que ter vergonha, né? Somos mamíferos. Coisa mais natural, coisa mais natural. A gente nem lembra que é mamífero. É a imagem mais bela, a imagem mais bela que pode haver. Adriana, peço sua licença, Jamile, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. 1000 músicas para ouvir, 1000 livros para ler, 1000 filmes para assistir, 1000 praias para curtir, 1000 cidades para conhecer, 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração. Por isso, a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal BocNews está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal BocNews. Gostoso de ler, bom de negócios. Em todas as edições. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 32027126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje a colega jornalista Adriana Vieira, que é instrutora de yoga e doula, acompanhante, portanto, de gestantes, no sentido do parto humanizado, do parto natural, e a colega jornalista também, Jamile Guimarães, que é editora-chefe da Santa Cecília TV. Eu queria iniciar esse bloco, Adriana, questionando você a respeito da gravidez precoce.
hoje em dia nota-se, né, as meninas muito jovens, enfim, já engravidam, né? E muitas vezes isso deriva para um processo, uma gestação indesejada, desestrutura uma família, muitas vezes nem tem esse núcleo familiar ainda devidamente constituído. Enfim, como é que vocês, que acompanham sempre todo esse processo de parturientes, tem um espaço ali na Siqueira Campos voltado para isso, para atenção às parturientes, como é que vocês avaliam essa situação e o que pode ser feito em termos do Brasil em relação a essa questão? Eu acho que é um dos problemas mais graves que nós temos, porque liga a educação e saúde, né? Então, acho que a prevenção seria o melhor caminho, é o melhor caminho. E eu trabalhei como voluntária há 3 anos no projeto Menina Mãe, então aqui em Santos tem um projeto muito bom que acolhe essas meninas, né? Funciona lá na Associação dos Médicos, na Ana Costa. Lá, essas meninas menores de 18 anos podem ir. Elas são recebidas por uma equipe de psicólogas. Tem médicas que dão aulas para elas saberem o que está acontecendo com o corpo dela. A gente tenta trazer os parceiros também, que são meninos, né? Que muitas vezes estavam lá a primeira vez. Tem muita história de que foi a primeira vez, né? E aí engravidou, que não sabia direito. Porque a iniciação sexual também é precoce, né? É, muito precoce. Temos 11 anos, já tivemos meninas de 11, 12 anos. Tem muita violência ainda em casa, violência sexual, e essas meninas engravidam fruto disso, o que é muito grave. Gravíssimo. Né? E aqui no Brasil se fecha para... Não estamos vendo esse problema. É um problema muito sério. Então, o que a gente tem, na verdade, preventivo não é suficiente para sanar isso. E essas meninas não estão com o corpo formado para uma gestação. Claro. A maioria é gestante de risco, a maioria vai para o Guilherme Álvaro para ter seu neném, para o Silvério Fontes, e elas não têm um acompanhamento na hora. Então, o que a gente vê? Eu, como doula, como mulher, como mãe, veja, a gente tenta dar todas as explicações, tem as pediatras trabalham lá no Menina Mãe, médicos, a gente ensina elas a cozinharem para quando esse neném nascer, eu ensino Chantala para elas fazerem massagem, se apegar mais ao neném, porque muitas não queriam essa gravidez. Mas o que a gente vê é a falta de prevenção e depois ter um parto traumático, né? Muitas meninas depois não querem ter relação sexual. Ah, não, esse menino nasceu, foi um horror. Ou essa neném nasceu, foi a coisa mais horrível da minha vida, nunca mais, nem quero transar, nem quero ter filho. E isso a gente quer também poder poupá-las, né? Porque já teve toda uma dificuldade, engravidou na hora errada, o bebê não era bem-vindo. Quando nasce, geralmente ele é bem-vindo. Mas dependendo da história, é muito cruel, né, para essa menina ter um parto. E ainda tem um parto horroroso, traumático, né? Então, a gente pede assim, que toda a equipe médica cada vez mais se humanize. Eu acho que falta isso em todos os hospitais. Humanização. Estamos lidando com seres humanos numa das horas mais vulneráveis, na hora de um parto, na hora que tem dor. E que, ao mesmo tempo, ela pode celebrar. Porque um neném que nasce bem, com uma mãe feliz, tem um imprint celular, né? Claro. E essa mãe também. Vou cuidar de um neném que me deu... Nossa, quando eu tive o parto desse neném, eu fiquei me sentindo a melhor mulher do mundo. Ou quando eu tive um parto desse neném, sofri violência. Vieram 2, 3 médicos me examinar e eu morri de dor. Aí me fizeram um corte, que chama episiotomia, sem uma anestesia local. Me cortaram, me costuraram, é isso que a gente ouve. Isso é violência obstétrica e é muito grave também no nosso país. E essas mulheres nem sabem que estão sofrendo isso. Ou fica quieta, na hora que você fez, você não reclamou, agora está reclamando por quê? Isso é violência. Também. Ou não grita. Como é que você não vai gritar na hora de parir? Tem que soltar. Isso aqui está ligado com a vagina. Quando a gente relaxa o maxilar, a gente relaxa lá embaixo. Se você ficar prendendo, você fecha, é músculo, né? Então tem que relaxar, não precisa gritar alto e tal, mas tem que dar um gritinho, senão não vai, né? Então, falta todo um preparo, assim, para que a gente possa amparar essas meninas. Mas eu, assim, fico muito feliz que tem esse projeto em Santos, é um projeto lindo,
foi idealizado por vários médicos lá da associação e continua, acho que em setembro completa 6 anos, né? Então, é um projeto que todo mundo que puder voluntariar, ajudar. É uma dica importante, portanto, para as jovens mães. Jamile Guimarães. Bom, Adriana, eu te conheço há muito tempo, né, como jornalista, e foi a yoga, foi uma viagem que mudou tudo isso na sua vida e que trouxe tudo isso para você? Foi. E para nós, né? Foi uma viagem para a Índia, né, que eu fui estudar um pouquinho mais de yoga, mas ainda como jornalista. Até na época estava fazendo uma parte de um caderno do jornal daqui da cidade sobre a Índia. E lá eu conheci muito mais do yoga em si, né, da filosofia, não só da prática dos asanas, que são os exercícios. E no ano seguinte eu fui para a Holanda, também para fazer uns cadernos de turismo, aqui para o Jornal de Santos, e conheci, numa aula de yoga, um yoga pré-natal para gestantes. E aí eu falei, nossa, como assim 40 pessoas, 20 casais fazendo aula de yoga? Nunca vi isso. Para que vocês fazem yoga na gestante? Para ter um bom parto. Bom parto para mim ainda era cesárea. Marcada. Então parto agendado, devidamente agendado. Não sabia nem que cesárea não era parto, que parto é normal ou natural, né? E essa professora de yoga me mostrou, me acolheu também, falou, você é jornalista também? Então fica aqui com a gente, conhece um pouco mais dessa aula. E quando eu vi aqueles pais apaixonados pela barriga da mãe, né? Curtindo a gravidez junto e fazendo exercícios de respiração para o parto, agachando com a mulher, sentindo a barriga e o neném mexer. Falei, nossa, isso é muito lindo, muito lindo. E comecei a pesquisar. Ela era doula também, essa mulher, e foi ela que me ensinou muito do que eu sei, né? Esse ano vou encontrar com ela de volta, faz 6 anos que a gente não se vê. Vou encontrar com ela novamente na Holanda agora em agosto e estou ansiosa por esse reencontro porque ela mudou muito da minha vida, né? Mudou toda a minha carreira e eu sou muito grata a ela e tudo que eu conheci lá na Índia e na Holanda. Né? Mas mudou tudo. Hoje eu consigo fazer o meu trabalho, me sentir muito feliz assim com o que a gente vê das mulheres, desse resgate ao parto, desse resgate ao feminino, eu diria. Legal. Só para repetir, antes da gente encerrar, Adriana, o seu espaço é na Siqueira Campus 429, bem em frente ao Hospital ali Guilherme Alva. Ali em frente ao Hospital Guilherme Alva, é um espaço, portanto, como nós brincamos aqui, democrático, aberto a todos os parturientes, né? Isso aí, aos gestantes, aos pais, mães com bebês. Legal, ótimo. Olha, Adriana, chegamos ao final, nós teríamos mais a conversar, mas você sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de ter vocês dois, de estar aqui. Foi um prazer. Adriana Vieira, nossa convidada de hoje, agradeço também a Jamile Guimarães. Obrigado, Jamile. Imagina, obrigada, Chico, obrigada, Adriana. Mais uma vez pela participação. Agradeço a ambas, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.